...2019 já começou com muito trabalho para mim. Eu estava em Brasília, passei a virada do ano lá para estar lá no dia 1º cedinho para cobrir a posse do presidente Jair Bolsonaro. Foi uma posse diferente, houve um esquema de segurança muito forte, havia uma preocupação grande porque o Jair Bolsonaro, ainda como candidato, tinha sofrido aquele atentado em Juiz de Fora. Jair Messias Bolsonaro tomou posse como 38º presidente do Brasil no primeiro dia do ano para o mandato entre 2019 e 2022. A novidade já começou no caminho para o evento. O desfile em carro aberto contou, além da presença de Bolsonaro e da primeira-dama Michele, com um dos filhos dele. Carlos Bolsonaro ficou com o casal no carro. É a primeira vez que isso acontece numa posse. No Palácio do Planalto, Bolsonaro recebeu a faixa presidencial das mãos do então presidente Michel Temer. Milhares de pessoas saudaram o novo presidente. A primeira-dama quebrou o protocolo e fez um discurso em libras, direcionado a pessoas com deficiência auditiva. Muito obrigada. Logo em seguida, foi a vez de Bolsonaro discursar pela primeira vez à nação como presidente. Mas sabemos aonde queremos chegar e do potencial que nosso Brasil tem. O clima de paz e alegria daria lugar a algumas batalhas em 2019. Em junho, um sargento da Força Aérea Brasileira foi preso no aeroporto de Sevilha, na Espanha, por suspeita de envolvimento em transporte de drogas. O sargento fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanharia o presidente Jair Bolsonaro a Tóquio, no Japão, para a reunião do G20. Foram encontrados 39 quilos de cocaína com o sargento. O avião em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial. O presidente foi atacado na internet, mas defendeu uma investigação rigorosa sobre o caso. Ainda em junho, o ministro com maior aprovação da equipe de Bolsonaro se tornou alvo de polêmica. O site de notícias The Intercept Brasil divulgou trechos de mensagens trocadas pelo Telegram atribuídas ao atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e a membros da Força Tarefa da Lava Jato, como o procurador Deltan Dallagnol. Para o Intercept, o então juiz federal responsável por julgar a Lava Jato em Curitiba e os procuradores agiram ilegalmente em casos como o do julgamento do ex-presidente Lula. Moro afirmou que o conteúdo das supostas mensagens não revela qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação dele como magistrado. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticas, porque veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. E o caso da morte da vereadora Marielle Franco botou Bolsonaro nos holofotes mais uma vez. Uma investigação mostrou que um dos suspeitos da morte de Marielle, Élcio de Queiroz, visitou o condomínio onde morava Bolsonaro no Rio de Janeiro, horas antes do crime, em 14 de março de 2018. O porteiro contou à polícia que Élcio entrou no condomínio dizendo que iria para a casa de Bolsonaro e que, ao ligar para a casa do presidente, um suposto Jair liberou a entrada. Élcio, na verdade, foi então para a casa de Rony Lessa, outro suspeito da morte da vereadora. Os registros de presença da Câmara dos Deputados mostram que Bolsonaro estava em Brasília no dia da morte de Marielle e não na casa dele no Rio de Janeiro. A gravação do telefonema da portaria foi periciada pelo Ministério Público Estadual, que concluiu que o porteiro que depôs a polícia pode ter mentido, esquecido ou se equivocado. Os dois suspeitos da morte de Marielle foram presos este ano e cumprem pena na Penitenciária Federal de Rondônia.
Uma das maiores vitórias do ano para Bolsonaro foi a reforma da Previdência. Depois de mais de 25 anos de tentativas de governantes anteriores, Jair, em 11 meses de governo, conseguiu mudar as regras. A equipe econômica estima que cerca de 850 bilhões de reais serão economizados num prazo de 10 anos com a reforma da Previdência. Em novembro, o PSL passou por uma crise interna e Bolsonaro resolveu criar o próprio partido, o Aliança pelo Brasil. A briga deixou o PSL dividido e grande parte dos políticos ligados à legenda deve migrar para a nova sigla. Meu muito obrigado a todos. Eu estava de plantão na redação quando aconteceu essa tragédia e aí me mandaram para Brumadinho junto com o cinegrafista Maurício Gonçalves. Nós chegamos em Belo Horizonte e fomos direto para a cidade. Nós fomos conversar com as famílias das vítimas durante todos os 9 dias que ficamos lá. De cara, eu encontrei uma moça e um rapaz e eles nos levaram a um local, na beirada de onde tinha muita lama ainda e muitos corpos, porque ali estavam soterrados 6 familiares dessa moça. Eu fiquei estarrecido, fiquei com o sofrimento daquela pessoa, e fui comentar com alguém da comunidade que acabou me dizendo o seguinte: aqui, nesse espaço que você está vendo, tem 100 corpos soterrados. Quando eu corri assim pro lado esquerdo, aí daí a poucos minutos eu só vi quebrando o avião. Meu filho, não sei se ele tá morto ou... Se meu marido estiver morto mesmo, debaixo dessa terra, ele enterrou meu coração com ele. Um dos piores pesadelos ecológicos do Brasil nas últimas décadas, o desastre ambiental e humano de Mariana em 2015, ganhou uma sequência ainda mais trágica em 2019. O rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, também em Minas Gerais, deixou um rastro de mortes e lama. Nossos amigos. Olha aqui, outro aqui, ó. Bateu aqui, ó, na coluna. Não tem o que fazer, mano. No final de janeiro, a barragem 1 da mina Córrego do Feijão desabou, causando o transbordamento de ao menos outro reservatório, além de uma avalanche de rejeitos de minério de ferro na região. A lama atingiu a área administrativa da empresa, que continha vários funcionários, uma pousada que possuía na data da tragédia 35 pessoas hospedadas e a comunidade de Vila Próxima dali. O rastro de destruição era impressionante. No momento do acidente, as sirenes de alerta não foram tocadas. Sem serem avisadas para adotar os procedimentos de segurança, dezenas de pessoas acabaram morrendo na hora. As semanas seguintes foram de cobertura intensa. Acompanhamos o trabalho das equipes de resgate, bombeiros, voluntários, na busca por mortos e desaparecidos, o drama dos familiares e amigos das vítimas, o desespero dos agricultores da região que perderam toda a plantação, a poluição do rio Paraopeba. Eu cheguei em poucos minutos até aquela pequena comunidade que foi quase toda devastada por um tsunami provocado pela lama. Eu vi bombeiros retornando da lama exaustos, moradores desesperados à procura de seus parentes, gente que perdeu toda uma vida em minutos. E os corpos não pararam de aparecer. 4, 5, 8 meses depois, uma nova vítima era encontrada. Mais de 250 pessoas perderam a vida. Grande parte das vítimas eram funcionárias da própria Vale. Dos 427 colaboradores, 279 foram resgatados com vida.
148 morreram. Mariana e Brumadinho não ensinaram muita coisa às autoridades. Minas Gerais ainda tem 400 minas abandonadas, sem manutenção alguma. E desde janeiro, a cada dia 25, toda a cidade de Brumadinho faz uma vigília, um dia de luto pelas vítimas de uma tragédia que segue sem que ninguém tenha sido responsabilizado. A gente tem a maior floresta tropical do mundo. A Amazônia ela é responsável pelo equilíbrio do clima, né? Não só no Brasil, mas em todo o planeta. Ver a Amazônia em chamas, pedindo socorro, aquilo mexeu demais comigo. Eu fiquei bem comovida e muito preocupada, porque o que a gente via parecia que não tinha controle aquelas chamas todas, né? A cada dia aumentando, e iam se espalhando, inclusive em outras áreas do Brasil. Bem preocupante a situação da Amazônia, a gente precisa olhar para a Amazônia e entender que isso tudo faz parte, né? A nossa conexão com a natureza. A destruição do patrimônio ambiental. Em 2019, a Amazônia esteve em risco. Mais de 125 mil hectares, o equivalente a 172 mil campos de futebol, foram desmatados desde o início do ano até agosto. A crise no país começou assim que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou os dados do aumento do desmatamento na região durante o mês de julho. O diretor do Instituto, o físico Ricardo Galvão, teve desgastes com o presidente Jair Bolsonaro e vai sair completamente distorcido amanhã na imprensa. E com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e foi exonerado. No meio de toda a confusão, os problemas com as queimadas começaram a se agravar ainda mais no dia 10 de agosto, data que ficou conhecida como o Dia do Fogo. Por meio de um grupo no WhatsApp, alguns agricultores e grileiros no Pará programaram incendiar áreas da floresta. Até a NASA divulgou imagens de um satélite mostrando o aumento dos incêndios na floresta. No ano, os alertas de desmatamento tiveram um aumento de mais de 150% comparando a média dos últimos 10 anos. 31% dos focos de queimadas registrados até agosto deste ano localizavam-se em áreas que eram floresta. Os incêndios na Amazônia tornaram-se destaque depois que um corredor de fumaça escureceu o céu de São Paulo na tarde de 19 de agosto. Por volta de 3h30 da tarde, olha o céu como é que tá, escuro. Quando os focos de queimada caíram na Amazônia, outra região começou a preocupar: o Pantanal. Em outubro, o Pantanal teve o maior número de focos de incêndio em 17 anos. O fogo destruiu uma área maior do que a cidade de São Paulo. A maior planície alagada do planeta estava entregue ao fogo. A suspeita é de que, assim como na Amazônia, os incêndios tenham sido provocados por ação humana. Um mês depois, com a chegada das chuvas, a região saiu do estado de perigo. Outra tragédia ambiental chocou o Brasil. As primeiras manchas de óleo apareceram no fim de agosto em cidades de Pernambuco e da Paraíba. Elas se espalharam e atingiram mais de 500 praias no Nordeste e no Sudeste. Quase 70% das cidades do litoral nordestino foram prejudicadas. Mais de 130 animais foram contaminados, muitos encontrados mortos. A gente tem que trabalhar, né? Fazer o melhor pelo nosso mar. Exército, Marinha, funcionários da Petrobras e servidores do IBAMA foram mobilizados para ajudar na limpeza da água. Os moradores da região, que também dependiam do turismo, se aventuraram no mar e tiraram o óleo com as mãos. Um perigo para a saúde.
Quase 4 toneladas de resíduos foram retirados do mar. O derramamento de óleo no Nordeste foi 4 vezes maior que o último grande vazamento no Brasil, registrado na Baía de Guanabara em janeiro de 2000. Para muitos pesquisadores, a tragédia do Nordeste é a maior do país em extensão e, possivelmente, do mundo. Eu morei em Suzano, perto da Raul Brasil. Inclusive, tenho amigos conhecidos por lá. E voltar para a cidade para noticiar uma tragédia dessa grandeza é uma sensação difícil de descrever. A gente nunca imagina que algo tão horrível possa acontecer num lugar tão próximo da gente. O massacre na escola de Suzano foi uma das reportagens mais dramáticas e comoventes que eu cobri nesses 30 anos que eu tenho de jornalismo policial. Eu lembro que eu estava vindo para a redação, o telefone tocou, eu coloquei no Viva Voz, e aí a chefia me perguntando, você está longe? Eu falei, não, estou chegando. Falou, a gente tem que ir para Suzano, porque parece que houve uma invasão e teve tiros. A gente correu para lá, eu, câmera, e quando chegamos em Suzano, eu fico arrepiado até hoje. Movimentação policial, crianças correndo, gente chorando, e já estava cercada a área. Aí eu e o repórter cinematográfico Carlos Olímpio, nós subimos no muro da escola para saber o que estava acontecendo. Foi quando eu vi 2 vítimas caídas. Aquilo para mim me marcou de um tal jeito que a única coisa que veio na minha cabeça naquele instante foi a minha filha. Eu não pensei em outra coisa, só pensei na Mariana. Uma manhã para ser esquecida. Mas também para ser sempre lembrada. A Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, região metropolitana de São Paulo, se tornou palco de mais uma tragédia em 2019. 2 jovens abriram fogo contra os alunos no maior massacre registrado na história do estado. 8 pessoas morreram, além dos 2 atiradores. Guilherme, de 17 anos, e Henrique de Castro, de 25, eram ex-alunos da instituição. Eles estavam em um carro branco alugado, estacionaram em frente ao portão do colégio e entraram pela porta principal, que estava aberta. Este outro vídeo do circuito interno mostrou o momento em que tudo começou. 3 pessoas foram atingidas já no saguão. A correria de alunos e funcionários com os ataques da dupla que carregava revólver e armas brancas. A gente ouviu um barulho, aí a gente já saiu correndo. Aí correndo na hora que ouviu os barulhos? Aí formou um tumulto. Aí pessoas tentando pular o muro, o portão, foram atirando. Aí veio pessoas aqui para trás, eles atiraram também, acertou 2. Funcionários da escola conseguiram trancar os alunos nas salas e protegê-los dentro da cozinha. Nós estávamos servindo merenda. E ali começou os pipocos, nós achamos que era bombinha, porque geralmente eles fazem isso, só que não era. Aí as crianças entraram em pânico, foi aonde a gente abriu a cozinha e começamos a colocar o maior número de crianças para dentro e começamos a fechar. Aí nós fizemos uma barricada com a geladeira ali para poder proteger as crianças e ficamos deitados no chão. Quando a polícia chegou, os 2 atiradores estavam mortos. Eles teriam se suicidado. Reginaldo, você escutou muitos tiros? Sim, vários tiros, né? E após os tiros, um pessoal correndo aqui, né? Em frente à loja entrou um menino. Daí eu perguntei o que estava acontecendo, ele falou que tinha uma pessoa morta já dentro da escola. A gente passa a valorizar mais a nossa vida. Não queria estar na perto dos pais que perderam os filhos, mas Deus guardou minha filha, graças a Deus. A gente pensar que vai ter que voltar a trabalhar aí e ver a cena que teve, a gente fica desolada. Eu
amava a Dona Maria, a coordenadora. Eu vi no vídeo ela ali deitada ali no corredor que eu estudo, então eu não quero mais passar por ali. De acordo com as investigações, os motivos que levaram ao ataque foram o bullying, isolamento social e o desejo de superar o massacre em uma escola de Columbine, nos Estados Unidos. Eles queriam ser lembrados pela quantidade de mortes e armas. Todo o plano da dupla foi contado na chamada Deep Web, em fóruns extremistas. Foram encontradas diversas publicações deles nessas comunidades durante meses, pedindo dicas para realizar o ataque e agradecendo pelas ideias. No caso do atentado de Suzano, o objetivo, isso fica muito claro nas coisas que o atirador escrevia, o objetivo dele era inscrever o nome dele na história. Então o planejamento, a construção da ideologia, tudo foi mais ou menos subterrâneo, mas a ação ela é extremamente visível e ela é feita para ser propagada, para ter grande visibilidade. Com a repercussão após o crime, o fórum foi desativado. Uma semana depois, a escola foi reaberta. Os alunos voltaram ainda com medo e tiveram a ajuda de psicólogos no local. Os portões da escola foram abertos hoje por volta das 8 horas da manhã. Funcionários, professores, alunos foram recebidos com abraços e flores. Cada um ganhou uma rosa branca. Esse tipo de atentado já aconteceu pelo menos outras 8 vezes no Brasil até hoje. E vem a pergunta: quantas outras vezes ocorrerão para que uma atitude seja tomada e possamos deixar de ver cenas assim? Eu estava a caminho da TV quando começaram a chegar as informações de que um prédio tinha desabado aqui em Fortaleza. A gente ainda não tinha a dimensão, não tinha a real noção do que tinha acontecido. A gente só sabia que era um prédio e aí as informações começaram a chegar. Rapidamente eu vim para a TV, por coincidência era um prédio aqui próximo da gente. Eu fui até lá junto com um repórter cinematográfico. E a cena que a gente encontrou ali foi chocante. O edifício Andréia, de 7 andares, desabado, vários profissionais já de resgate, os bombeiros, muitos colegas da imprensa também, muitos curiosos, todo mundo ali tentando entender o que tinha acontecido. E a gente ficou nessa cobertura durante 5 dias, até o último corpo ser resgatado. E o que me marcou bastante, o que me chamou a atenção, foram aqueles momentos em que os bombeiros pediam silêncio na esperança de ainda encontrar alguém com vida. Um prédio residencial desabou numa área nobre de Fortaleza. O edifício Andréia tinha 7 andares e 13 apartamentos e ficava a cerca de 3 quilômetros da praia de Iracema, região turística da capital cearense. Apesar do alto padrão, o prédio apresentava alguns problemas, com colunas aparecendo assim, danificadas, como foi mostrado nesse vídeo divulgado na internet algumas semanas antes da tragédia. Segundo a prefeitura, o prédio foi construído de maneira irregular e não havia registros oficiais da obra. O filho de uma das vítimas afirmou que o prédio tinha problemas na estrutura havia 14 anos. Em depoimento, o engenheiro responsável pela reforma do edifício disse que as obras começaram no dia do desabamento. Os trabalhos de resgate duraram 4 dias.
9 pessoas morreram. O Flamengo me trouxe emoções distintas em 2019. Assim. O Flamengo dentro de campo, o Flamengo fora de campo. O Flamengo fora de campo, uma certa dose de revolta, de tristeza, quando a gente viu tudo o que aconteceu com os garotos lá do Ninho do Urubu. A gente que faz a reportagem na rua, cobrir um velório é sempre muito difícil. É um desafio porque é um clima que não é nada confortável, obviamente. A gente tem a missão ali de conversar com familiares. Eu precisei respeitar muito o momento, principalmente da mãe do Riquelmo, menino de 16 anos, jogador do Flamengo, né, que estava entre as vítimas ali no incêndio do Ninho do Urubu. Se dentro de campo deu tudo certo para o Flamengo em 2019, fora o clube ficou marcado por uma tragédia. Na manhã do dia 8 de fevereiro, eu, como todo brasileiro, acordei assustado com as informações que chegavam do Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento rubro-negro. Um incêndio havia atingido o alojamento das categorias de base, matando 10 atletas, 10 crianças, 10 jovens que tiveram interrompido o sonho de virar jogador de futebol profissional. A alegria de jovens promessas do futebol apagada em poucos minutos. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos. Era a madrugada do dia 8 de fevereiro. Os adolescentes do Flamengo ainda dormiam quando o fogo começou. A câmera de segurança mostrou o início do incêndio. Os bombeiros foram chamados às 5 da manhã. O local estava tomado pelas chamas, completamente. Então, quando a gente chegou, foi fazer o trabalho de combate, de tentativa de busca, de localização de alguém no interior ainda, e as 3 vítimas já do lado de fora. Samuel Barbosa, um dos meninos que conseguiu escapar, publicou um vídeo nas redes sociais. E aconteceu que o ar-condicionado pegou fogo, daí foi gerando em curso, assim, todos ar-condicionado, foi pegando em tudo. E foi muito rápido, não deu para conseguir chamar quase ninguém. Outros 10 jogadores não tiveram a sorte de Samuel. Ao longo dos meses, mais de 50 pessoas foram ouvidas na delegacia. O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, e outras 7 pessoas foram indiciadas pelas mortes dos 10 jovens por dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Campeão brasileiro, campeão da América, campeão do Rio. O Flamengo acabou vencendo o Campeonato Brasileiro. Na comemoração do título, lembrou das crianças que perderam a vida. E o rubro-negro segue muito criticado pelos pais e mães das vítimas. Elas alegam que o Flamengo gasta milhões para contratar jogadores e deixa os familiares desamparados. Vai ter negociação que vai trazer meu filho de volta, não o filho dos outros 9 companheiros, né? Estão com a mesma dor que eu tô, né? Só gente, pais, familiares, sabemos a dor que nós estamos sentindo. O Flamengo quis pagar um salário mínimo por mês como indenização e teve a proposta negada. A Defensoria Pública do Rio pediu uma pensão mensal de R$10 mil para os familiares por 30 anos. Para nós repórteres que fazemos a cobertura jornalística do Rio de Janeiro, infelizmente se tornou comum cobrir casos de bala perdida.
Para se ter uma ideia, este ano, 51 pessoas morreram na região metropolitana do Rio. 2019 foi um ano muito especial para mim porque me tornei mãe. Isso muda a gente. Por mais que eu tenha que profissionalmente ser mais fria ao cobrir um caso, tiveram semanas que eu realmente me segurei muito para não desabar na emoção. Já no início de abril, uma chuva no Rio de Janeiro afetou boa parte da Zona Sul, da Zona Oeste e também da Baixada Fluminense. A cidade entrou em estágio de crise e a chuva foi considerada a maior dos últimos 22 anos. 10 pessoas morreram. Depois da chuva, mais um acidente atingiu em cheio a cidade maravilhosa. 2 prédios desabaram na Muzema, comunidade localizada na Zona Oeste da cidade. 24 pessoas morreram. Já era, mano. Em abril, uma família que estava a caminho de um chá de bebê teve o carro metralhado por militares do Exército em Guadalupe, na Zona Oeste. Foram mais de 80 tiros. O músico Evaldo Rosa dos Santos, que dirigia o carro, e o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo, que estava passando na hora e tentou ajudar a família, morreram. Esses vídeos mostram o barulho dos disparos e a revolta dos moradores. A mulher do músico, o filho de 7 anos e a outra ocupante do carro não tiveram ferimentos. O Exército afirmou que os militares responderam à agressão e atiraram contra o carro de criminosos. A família afirmou que a vítima não tinha qualquer envolvimento com o crime. O meu filho estava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Muita fumaça, correria, desespero. Este foi o cenário na noite de 12 de setembro, quando um incêndio atingiu o Hospital Badim, no bairro do Maracanã, na Zona Norte. O fogo teve início no gerador do prédio 1, o mais antigo. Logo, a fumaça se espalhou rapidamente por todo o hospital. Em meio a todo o caos, surgiram os heróis. Médicos e funcionários do hospital se mobilizaram na tentativa de transferir os pacientes e evacuar o local. O incêndio deixou 20 mortos. Terça-feira, 20 de agosto, por volta das 5 horas da manhã, um homem armado forçou o motorista a parar o veículo na ponte Rio-Niterói. Mais de 30 pessoas ficaram reféns do rapaz. Foram cenas horríveis, só pensava na família, todo mundo apreensivo. Todo mundo só pensa na família, filhos, todo mundo tem família. De dentro do ônibus, os passageiros postavam fotos e vídeos do sequestro. A polícia cercou o ônibus e negociou por horas. Aos poucos, o homem liberou alguns reféns. Toda a tensão durou 3 horas e terminou com a morte do sequestrador. Atiradores de elite mataram o jovem e todos os passageiros foram liberados. A polícia descobriu que o sequestrador tinha uma arma de brinquedo, uma arma de choque e uma faca, além de uma garrafa PET cheia de combustível. Ele ameaçou algumas vezes incendiar o ônibus. A menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos, foi morta quando voltava para casa com a mãe numa noite de setembro no Complexo do Alemão, na Zona Norte. A criança estava dentro de uma Kombi quando foi baleada nas costas.
A família e moradores disseram que a polícia atirou contra uma moto que passava pelo local e o tiro atingiu a criança. Disseram também que no momento não havia confronto. A PM afirmou que houve confronto e que os policiais foram atacados por marginais. O inquérito da Polícia Civil apontou que partiu da arma de um cabo da PM o disparo que provocou a morte da estudante. Ágata foi a 5ª criança morta por bala perdida este ano, mas não foi a última. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o estado do Rio de Janeiro registrou em 2019 o maior número da história de mortes em confronto com as polícias. Foram registradas cerca de 5 mortes por dia na cidade mais turística do Brasil. Quando o ex-presidente Lula foi solto, eu fui informado que no dia seguinte cobriria o primeiro discurso dele lá em São Bernardo, em frente ao sindicato que é o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que é simbolicamente muito forte, muito importante para o partido, para ele mesmo, que foi um líder sindical durante muitos anos, e também para a esquerda brasileira, né? A nossa equipe foi a primeira televisão a chegar lá no local. E havia toda uma movimentação, toda uma euforia das pessoas envolvidas com aquele acontecimento. Depois de 580 dias preso, o ex-presidente Lula deixou a cela em Curitiba. A soltura foi possível após a decisão do Supremo Tribunal Federal por 6-5, que derrubou a possibilidade de prender condenados após condenação em segunda instância, alterando o entendimento adotado em 2016. Lula deixou a superintendência da Polícia Federal e foi recebido por militantes de movimentos sociais e do PT. O ex-presidente discursou pela primeira vez em 1 ano e 7 meses. Com o maior sentimento de agradecimento que um ser humano pode ter por outro. É o que eu tenho por vocês. Pode ficar certo. Depois de um dia, Lula foi para o Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, local do último discurso dele antes da prisão. Lá, novamente falou com o povo. Vocês sabem que muitos de vocês não queriam que eu fosse preso no dia 7 de abril do ano passado. Eu lembro que eu precisei persuadir vocês a compreenderem o papel que eu tinha que cumprir. O ex-presidente Lula falou por cerca de 1 hora. Foi o segundo discurso desde que ele deixou a prisão na sede da Polícia Federal em Curitiba. Condenado no caso do triplex no Guarujá, Lula cumpria pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias e agora vai responder ao processo em liberdade.